O evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 12, o versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, e nem ele e nem seus companheiros eram permitidos comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado do templo e para contrair uma culpa, sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado o inocente. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito importante que Jesus, ele faz uma pequena interpretação lá de Isaías. O que eu quero, de fato, é misericórdia e não sacrifício. Por quê? O sábado é entre os judeus o dia santo, pois ainda até a chegada de Jesus não havia ressurreição, não se celebrava o dia do Senhor, e então por isso o sábado é o dia santo, um dia de descanso, e então por isso eles fizeram desse dia uma lei tão forte que eram muitas coisas que não podiam fazer. Entre 39 a 40 fatos que a pessoa tinha que cumprir e não podiam fazer. Entre elas, ajudar o outro, o trabalho, se fosse necessário, se alguém ficasse doente ou situações assim, o não cuidado. E então por isso tornou-se algo tão rigoroso que fazia com que a pessoa sofresse profundamente. Mas o Senhor vem para a liberdade, para a vida. E então por isso, qual que é a preocupação maior de Jesus? Com as pessoas. A pessoa tem um valor incalculável. Veja, por exemplo, se uma pessoa ferisse, tivesse necessidade, não precisava cuidar dela naquele dia. Mas se, por exemplo, um animal, um boi, um cavalo, caísse num buraco, tinha que socorrer. Não por causa da queda, mas para questão econômica, porque era um animal que tinha valor. Então, por isso, Jesus mostra profundamente que Ele é o Senhor, o Deus conosco, o Deus presente no meio de nós, e que nós devemos viver profundamente o amor. Mas voltemos ainda à palavra. Misericórdia e não o sacrifício. Porque às vezes faziam longos e longos mesmo sacrifício, longas penitências, mas nunca ajudava o outro. O que eu quero misericórdia? As obras de misericórdia. Eu estava doente, você me visitou. Estava com fome, você me deu de comer. Eu estava sofrendo, você me acolheu, me aliviou. Porque são as obras materiais e espirituais. Então, por isso, é importante para nós, a nossa religião, a nossa fé, é mais do sacrifício
Mais da penitência ou é mais da misericórdia? Qual delas de fato estamos fazendo? Todas elas é possível, não está descartado nenhuma e nem outra, mas a misericórdia tem que preceder. Quantas pessoas eu gostaria de pedir a você que olhasse um pouquinho para você mesma. Você às vezes reza bastante, procura viver profundamente a fé através de um monte de livros, tem que cumprir isso, fazer isso, eu não fizer. E como que é a sua misericórdia? Como que é a sua relação com aqueles que mais sofrem? Como que é, de fato, com aqueles que estão ao seu lado? De misericórdia, de acolher, de amar? Como é a sua vida de fé? Analise você mesmo. O que eu quero é misericórdia e não sacrifício.